Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É um prazer retornar a esta casa para servir ao Senhor no momento da adoração, no momento da palavra, no momento de comunhão. Estou acompanhado da minha esposa Kedma, que eu tenho a honra de apresentar sempre e de ter a companhia dela comigo sempre. Faço questão de tê-la por perto. Quando não está, é porque realmente não dá. Mas eu digo para ela, eu gosto da sua companhia. Como família, aprendi que... Obrigado, meu querido, Deus te abençoe. Ela vale mais até do que os meus filhos. Meu filho mais velho já casou, está no Rio Grande do Sul. Filhos seguem sua vida. E o cônjuge, esposa ou esposa, ele permanece nos momentos ruins e nos momentos bons da nossa história. Quero agradecer ao pastor Marcel por lembrar de mim, me fazer o convite. Trago um abraço do pastor Adilson, presidente do Ministério Jardim Nogueira. Tenho a bênção dele para estar aqui essa noite com vocês. E sem mais delongas, vamos à palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. A última vez que estive aqui, à tarde, eu lembrei que foi o texto que me deram, última vez não, uma outra vez que por aqui estive. A última vez foi sobre Naamã. Mas eu vim aqui e falei sobre Samuel, se eu não me engano. Durante a madrugada, eu sonhei com esse texto. O tema ficou livre e eu fiquei perguntando a Deus o que falar, e eu não lembro o sonho, mas eu lembro que eu sonhei com esse texto de 1 Samuel, no capítulo 1, a história de Ana. E eu acredito que Deus quer falar conosco essa noite. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, que diz: A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orava ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém,
venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. É uma história bastante conhecida por todos nós, é culto da família, e eu tenho me perguntado o que Deus quer conosco essa noite. O que Deus quer falar ao nosso coração com esse texto e o que aprendermos sobre família em cima dessa história de uma mulher, de um homem e de uma rival. O texto conhecido por todos aqueles que leem a palavra, que estudam, sabe que o projeto de Deus para as famílias é que não houvesse um casamento de poligamia, mas fosse um casamento de um homem e uma mulher apenas. Era o desejo de Deus desde o início. Ele não tirou duas costelas de Adão. Ele tirou apenas uma, e com essa uma ele fez Eva, uma Eva, para que aquele homem pudesse, dentro do jardim, ter com quem conversar, além do próprio Deus, que a Bíblia diz que na virada da tarde, na virada do dia, Adão tinha o prazer de conversar com o Senhor. Mesmo assim, a Bíblia diz que Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira, para que estivesse. Mas na lei de Moisés, por motivos que na época considerado, foi-se permitido que o homem pudesse ter uma ou duas esposas. Mas quando lemos a história na Bíblia de casamentos como esses, nós vamos ver que todos eles tiveram suas complicações. E para quem está aqui sabe muito bem, a vida a dois não é fácil. Não é uma vida tranquila, como muita gente pensa. E quando eu digo também que não é tranquilo, eu não estou dizendo que são guerras, porque existem casas onde o casal vive perfeitamente bem, mas existem os momentos de dificuldades que se passam. E a preocupação vem no coração de um e de outro. Famílias que se amam, casais que se amam, sabem muito bem que quando um está sofrendo, o outro também sofre junto, porque fizeram um voto diante do Senhor de que seriam fiéis um ao outro na alegria ou na tristeza, na dor ou fora de dores, um estaria presente. Eu me lembro, e eu falei sobre isso esses dias, que eu vi minha esposa chorar uma vez com questões de dores. Ela fez uma cirurgia e quando eu fui no horário de visita, minha esposa chorava de uma maneira que eu nunca a vi chorar. E eu não consegui falar nada. Só aquele nó na garganta que dá na gente. E eu olhava a minha esposa chorando e eu não tinha o que fazer porque era a dor que ela estava sentindo pós-cirurgia. E eu sempre lembro que eu nunca vi minha esposa chorar por questões de dores ou por questões quaisquer. E naquele dia eu me senti fraco por não poder fazer nada em relação à dor que a minha esposa estava sentindo. Viver a dois tem suas complicações, mas também tem suas alegrias. Saber que tem alguém por perto,
saber que tem alguém próximo nos momentos que precisamos, ou compartilhar a nossa alegria, porque não é só compartilhar os momentos difíceis, é compartilhar a nossa alegria também. Isso é muito bom. Mas o texto diz que Eucana casou com uma mulher chamada Ana, que era estéril, e isso na nação trazia um problema muito grande, porque a mulher que não gerava era considerada até mesmo uma mulher amaldiçoada. Eucana, então, casa-se com Penina também. Penina passa a ter filhos. E dentro dessa história a gente vai vendo algumas coisas. Nem tudo que a gente faz, por mais que pareça certo, nem tudo poderá trazer resultados agradáveis. Eu penso que quando Eucana casa com Penina, ele pensa, um problema está sendo resolvido. Nós agora teremos filhos. Só que Penina descobre que aquilo para Ana era desagradável. Quando ela gera filhos e ela vê a tristeza de Ana um pouco aumentada, ela usa isso contra Ana. E ela passa a ser rival de uma mulher que o seu marido estava também casado. Eu fico pensando como seria o dia de Eucana, de Ana e de Penina dentro de casa. Às vezes, quando nós nos aborrecemos com o cônjuge, aquele momento que a gente fica, vou usar a linguagem musical, desafinado um com o outro, dificuldade que se tem de se falar, de se olhar, com dois, já é ruim. Imagine 3 pessoas agora, e uma irritando a outra, sabendo que Eucana amava mais a Ana. Ela usava contra a Ana aquilo que ela podia, que era as condições de Ana não poder gerar filhos. Diz o texto que de ano em ano, Eucana subia com toda a sua família, aquela penca de filhos, e diz que quando ia para a casa do Senhor em Siló, aí é que Penina irritava ainda mais Ana. Eu vou descobrindo que nem sempre aquele texto que a gente lê do salmista que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ele é tão real na vida de muita gente. E eu quero explicar isso. O salmista, ele diz que quando ele foi convidado, ele se alegrou muito. Mas a gente sabe, na caminhada da vida, que tem gente que sofre impactos para que chegue até a casa do Senhor para adorar. Por mais que a alegria chegue no momento do convite, parece que alguns empecilhos vão acontecendo. Quem já não passou por um momento de, na hora do culto, as coisas começam a acontecer. Algumas coisas começam a dar errado. Alguns empecilhos vão aparecendo. Às vezes é uma roupa que saiu do lugar, e essa expressão saiu do lugar agora, ela não parece que não bate, mas eu queria que você entendesse. Não se encontra uma roupa, não se encontra aquilo que se quer. De repente começa a questão do seguinte: a Kedma passou uma camisa para mim, eu olho, não é essa que eu queria outra, eu queria o azul mais claro, não era o azul escuro, e de repente aquilo vai gerando desconforto para que a família chegue até a casa de Deus. Por quê? Porque Kedma passou a camisa com a sua alegria, com a sua vontade, mas de repente uma Penina lá dentro bate e diz: não escolhe essa não, escolhe outra, diz que quer outra, e aí a confusão começa. Algumas famílias já passaram por isso. Algumas famílias já tiveram dificuldades de repente receber uma visita ou de passar mal próximo da hora do culto, e algumas vezes a gente precisa entender que aquele empecilho é uma influência muito grande do nosso adversário, tentando impedir que a gente chegue ao culto. Mas de ano em ano está escrito lá que Eucana pegava suas esposas, seus filhos e partia para onde? Para o culto. Penina irritando Ana. Eu fico imaginando alguém sendo irritado até chegar ao culto e na hora de cultuar, cantar: não há Deus maior, não há Deus melhor.
E a mente de repente dizendo, como não há Deus melhor? Se eu venho para a casa dele, ele deixa essa mulher ficar me irritando. Eu não sei se Ana vinha na frente, se Ana vinha no meio, ou se Ana vinha atrás, mas eu sei que independente da localização, de onde Ana estivesse, Penina conseguia irritar Ana. E eu queria, em cima disso, dizer uma coisa: por mais que você diga, eu leio Bíblia todo dia, eu jejuo todo dia, eu vou para o monte 2, 3 vezes por semana, Penina ainda nos alcança para irritar-nos, tentando nos tirar daquilo que nós mais precisamos e queremos, que é estar na casa do Senhor. Alcança, ela irrita, ela bate de frente. Mas eu quero louvar a Deus pela vida das Anas, que chegaram aqui essa noite para bendizer ao nome do Senhor, independente da dificuldade que tem passado. E aí eu fico pensando que agora ela está caminhando, pastor Maciel, para um culto que seria diferente. Na cabeça de Penina vai ser igual todas as vezes. Eu vou irritando até lá. E começa a caminhada. Penina irritando. E eu fico pensando em Ana chorando. Eu fico pensando em pessoas que entram na igreja com lágrimas nos olhos, com angústia, às vezes um sorriso no rosto, mas o coração lá dentro está pingando, está chorando, está cansado, está abatido, todo mundo olhando e dizendo que sorriso bonito, mas a Ana por dentro sabe o quanto está sendo abatida e o quanto está sendo destroçada, mas mesmo assim na caminhada, lá vai Ana chorando e Penina dizendo, já começou a chorar, mas lá de cima Deus dizendo, ela vai chegar e o culto de hoje será diferente na vida da minha filha Ana. Se você veio apresentar um culto diferente, eu quero te pedir, levante as tuas mãos e com alegria de alma dê um brado de glórias ao nome do Senhor. Lá vai Ana chorando, angustiada, Penina irritando, mas eu tenho uma palavra para mim e para você. As irritações da vida. O apóstolo um dia disse, pois eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para ser comparadas à glória que em nós há de ser revelada. Teu dia pode ter sido difícil, mas hoje durante a noite nesse culto tem refrigério de Deus para a tua vida, tem refrigério de Deus para o teu coração. Lá vai Ana, lágrima nos olhos, chorando, talvez cabisbaixa, e Penina dizendo, consegui. Ela já abaixou a cabeça, está chorando, e lá de cima Deus dizendo, as lágrimas não caem, as lágrimas chegam diante de mim, as lágrimas estão chegando, vai colhendo as lágrimas, vai colhendo as lágrimas, vai colhendo as lágrimas, e Ana continua caminhando. Eucana vê o sofrimento de sua esposa, lhe pergunta, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas tudo que ela precisava agora não era de um marido companheiro, ela queria era filho. Todo o problema dela não era o marido, o problema dela é que a rival brigava com ela por ela não ter filhos. Qual é o seu problema essa noite? Qual é a tua dificuldade essa noite? Eu não posso resolvê-lo, tenho que te dizer isso. Eu, humanamente falando, não posso resolver o teu problema. Pastor Marcel também não pode. Ninguém aqui pode resolver o problema um do outro. Mas aquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz, que tudo tem o poder em suas mãos, ele diz, eu posso mudar a situação de toda a história. Lá vai Ana, caminhando para Siló. Não com alegria de alma, mas com tristeza de alma. Quando chega o momento da oração, Ana agora para e vai para um cantinho. Só que Ana vai para um lugar onde o sacerdote e seus filhos que seguiam o sacerdócio não estavam em condições boas. Ao ler a história hoje eu fiquei vendo e pensando em uma coisa, por muitas vezes nós reclamamos de alguns cultos que nós estamos, sim ou não? Ah, não está bom, ah, está assim, ah, a pregação foi assim, ah, o louvor foi assado.
E eu observo com essa história de Ana uma coisa, que o sacerdote pode mudar. Os filhos do sacerdote também mudam. Mas a palavra diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele é por toda a eternidade. O cantor pode mudar, o pregador pode mudar, o porteiro pode mudar, a igreja pode mudar, mas o Deus que nós servimos permanece o mesmo. A Bíblia diz que seus olhos são como chama de fogo. A Bíblia diz que Ele não tosqueneja, Ele não pisca, Ele está atento, Ele está olhando os bons e os maus, Ele não altera, e é isso que me alegra em Deus, que quando Ele está lá olhando para nós, Ele não muda, Ele continua sendo aquele Deus que João escreveu. Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus que nós servimos e o Deus que está presente essa noite é o Deus que tem amor, é o Deus que é amor, é o Deus que é misericórdia, é o Deus que tem misericórdia, é o Deus que faz acontecer. E Ele nos trouxe aqui esta noite para dizer, neste último culto de família deste ano, eu continuo sendo Deus que faço acontecer. Tem coisa boa chegando para a tua casa, tem coisa boa chegando para a tua família. Só não desista de subir para adorar, só não desista de subir para orar, só não desista de subir para servir ao Senhor. Lá vai ela, para um cantinho orar. Quem aqui já escolheu um cantinho para orar, mesmo no momento de oração na igreja, parou e falou assim, vou para aquele cantinho ali. Vou ficar ali. Cantinhos são bons. Diga para quem está próximo a você, cantinho para orar é muito bom. Escolha um sempre. Escolha um cantinho para orar. Mas como vão ver? De repente vão olhar igual o sacerdote olhou. Tem gente que fica observando como a gente ora. Tem gente que fica observando quando a gente ora. Tem gente que observa quanto tempo nós oramos, porque o texto está escrito aqui. Tem gente que fica incomodado quando oramos 2, 3 minutos. Tem gente que fica incomodado quando oramos meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Alguém fica incomodado, como é que pode? Como é que tem tanta história para falar? Para contar para Deus, incomodando Deus, como uma prima minha um dia disse para minha irmã Miriam, tu vai orar de madrugada, deixa Deus descansar um pouco, não fica incomodando Deus. Mas minha prima não regula muito bem, mas tem gente que regula, mas mesmo assim incomoda o nosso tempo de oração. Mas eu tenho uma palavra para mim e para você, não desista de orar por 5, por 10, por 15, por 20, por 30 minutos ao dia, seja lá o tempo que for necessário, continue fazendo a tua petição. Se Samuel não chegou à tua casa ainda, ele vai chegar para você servir e adorar ao Senhor. Ela está lá no cantinho e não consegue falar. Eu fico pensando a mulher no canto e com amargura de alma pensando, é todo ano a mesma coisa. Eu venho aqui, mas nada muda. Talvez ela pensasse isso ou talvez não. Eu fico ela pensando o seguinte, eu vim sofrendo. Tu está vendo o meu sofrimento, Deus. Todo dia incomodação. Os filhos dessa mulher me incomodam. Por eu não ter filho, eu fico incomodada. Mas parece que ela vai falando com Deus de amargura de alma, lágrima caindo, chorando, angustiada. A aparência vai sendo mudada. Ela agora só mexe os lábios. Não há voz audível, ninguém escuta o que ela está falando. Tem gente que vai se incomodar quando você não falar, não ouvirem a tua oração. Mas quem somos nós para ouvir e responder? Eu escuto e posso até fazer um comentário ou fazer uma crítica da tua oração, mas o único que ouve a oração e responde está sentado no seu trono de glória, chorando, com angústia de alma. O sacerdote, agora incomodado, começa a observar que não sai voz, só sai mexer com os lábios.
E eu fico pensando que o templo já estava tão corrompido que ele entende que a mulher estava embriagada. Parecia que as pessoas já estavam um tanto acostumadas a de repente irem embriagadas, estarem lá para orar, e ele diz: não tome mais vinho, não tome bebida forte. Ela se considera agora uma mulher de Belial, amaldiçoada, toda perdida. Porque o sacerdote, ao invés de repente lhe trazer uma palavra de conforto, lhe traz uma palavra pesada. Eu queria que você entendesse uma coisa, e não cobrasse de pastor, não cobrasse de obreiros, não cobrasse de ninguém, porque nem sempre a gente tem uma palavra. Tem, pastor Marcelo? Às vezes a pessoa vem e espera uma palavra da gente, mas nós não temos uma palavra. Algumas pessoas têm vindo e falam alguma coisa e dizem: o que é que o senhor me diz? E eu tenho respondido o seguinte: eu não posso te dizer nada agora. Mas, pastor, eu não posso dizer nada agora. Se eu disser agora, de repente eu vou dizer algo que eu vá me arrepender ou que vai prejudicar você. Então espera, deixa eu orar um pouco, deixa Deus trazer algo para mim, e aí depois eu te falo. Até porque a resposta que você precisa tem que ser uma resposta séria. E se eu te der uma resposta nesse momento que você quer, poderá ser uma resposta que vai piorar a tua situação. Então tenha calma, tenha paciência, espere um pouco. Algumas pessoas ficam tristes por eu não ter uma resposta, mas eu tenho aprendido o seguinte: só quem tem resposta para tudo é Deus. E nem sempre que a gente fala com Ele, Ele nos responde. Pergunte a quem está do seu lado: você tem pressa em responder as coisas? Se disser que sim, com carinho diga: cuidado, cuidado. Experiência do velhinho aqui, olhe para cá, o velhinho se apressava muito, toda hora eu achava que eu tinha que ter uma resposta, e eu não sei de tudo, eu não tenho resposta para tudo. Hoje eu estou aprendendo a ficar calado e esperar que Deus me diga aquilo que eu tenho que falar. O sacerdote chega: tu está bêbada, a uma hora dessa, e ela diz: não, eu estou angustiada de alma. Eu e você, uma outra coisa que a gente não sabe no templo é como as pessoas chegam aqui. Nós temos a mania de querer chamar as pessoas e achar que, de repente, o semblante triste da pessoa está zangado. Eu penso assim, por diversas vezes, cantando, ficava chateado quando ouvia que as pessoas olhavam para mim com um semblante mais feio do que o meu, e eu falava assim: o que é isso? Está no momento da adoração, a pessoa podia mudar o semblante e adorar e levantar as mãos, e eu ainda aconselhava: deixe o teu problema lá fora e entre e adore a Deus. Hoje eu digo o seguinte: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então você vai ver o que Ele pode fazer na sua história. Quando você entrar, entre com o seu problema sim, mas diga para o seu problema: eu estou levando você na presença de um Deus que tudo pode. Você sairá daqui com bálsamo de Gileade. Eu não sentirei o mesmo peso que senti quando eu entrei, porque eu vou te apresentar ao Deus que eu sirvo e ao Deus que faz acontecer. Ana estava entrando, Caio, naquele dia, num momento de oração diferente, e minha mensagem hoje para você, e não é minha mensagem não, aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para você é o seguinte: nós estamos fechando um ano. Para muita gente parece que coisas não mudaram. O que é que vai acontecer no ano que vem? Deus está nos dizendo aqui essa noite: estou dando oportunidade para que vocês comecem a se chegar ainda mais diante de
mim. E quando vocês chegarem de toda a vossa alma, de todo o vosso coração, eu vos farei gerar para o próximo ano bênçãos que chegarão para a família de vocês. Se você crê, se você espera, levante as tuas mãos e dê glórias, porque eu acredito que Ele está mudando a história de famílias essa noite. Talvez você esteja dizendo, foi um ano de choro, foi um ano de angústia, mas Deus lá do céu está dizendo o seguinte, mas você vai sair desse culto essa noite com um semblante transformado. É vida de crente, chora diante do altar e Deus não fala absolutamente nada, mas a gente sente que vem resposta do céu, a gente sente que foi ouvido, a gente sente que as lágrimas foi colhida e o semblante muda. O que queremos para a nossa família no próximo ano? Penina tinha uma família, ela e o marido. O que ela queria? Filhos. A gente tem escutado muito nas pregações, suporte o processo para você viver propósito. Bonito demais. Ô negócio, ô frase bonita. Nós aprendemos assim, eu também já usei e uso. Mas olhe para cá. Viver processo para propósito que você não sabe. Como vivê-los? Como passar por eles? Quando a história começa a ficar enrolada e você não sabe o porquê que está se enrolando e o que é que vai acontecer lá na frente. Você não sabe por que a perseguição começou, você fica assim, que perseguição é essa? É o inimigo e é ele mesmo. Por que é? E a gente vem de suporte o processo para você viver o propósito. Tem gente que Deus avisa qual é o propósito. E tem gente que Deus não avisa nada. Nem que chegou o processo. Deus não avisa. Olha, vou te passar num processo. Deus não fala nada. Só pega a pessoa aqui, joga ali, lá no processo, e a pessoa tem que viver. Nós pregamos e todo mundo pensa que é tudo fácil, que é tudo bom, que a vida é tudo beleza, que todo mundo é o Davi que venceu o gigante, que todo mundo é o Davi que senta no trono, mas ninguém lembra que Davi que venceu o gigante foi o mesmo Davi que foi esquecido no momento do culto familiar. O processo. Me ajude, enquanto eu bebo água de novo, que secou aqui. Diga para quem está do seu lado, nem sempre Deus avisa o processo. Muito menos o propósito. Mas tem propósito. Sabe o que é que eu me alegro em Deus? É que Deus sempre tem um plano. Tem um hino da Shirley Carvalhais que tem o título Há uma saída. Para tudo Deus tem uma saída. Ah, se você pode, dê glória, porque por essa situação que você está passando, Deus já tem um plano. Já está tudo planejado. Deus não foi pego de surpresa. Você e eu somos pegos de surpresa, mas lá do céu está tudo planejado por Ele. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí o texto diz assim, houve fome na terra e Abraão foi para onde? Para o Egito. Mas não era o Egito o destino. Deus tinha um plano lá do céu e disse, não é no Egito que meu filho vai ficar. Tem um plano traçado, tiro ele do Egito, vai sair com vergonha, mas vai sair mais rico. Vai embora, vai para outro lugar, mas o destino, o propósito que eu tenho vai acontecer na vida de Abraão e para a vida de Ana. Ana não sabe de nada. Ana, te deixei estéril para que no tempo certo tu gere um filho que será juiz em Israel. Deus não usou nenhum profeta para dizer isso para ela. Ela simplesmente é uma mulher angustiada por não ter filhos. Mas naquele dia, naquele culto diferente, eu fico pensando que Ana pensou o seguinte, chega,
Não vou viver mais isso. Eu vou apresentar a Deus uma coisa: não é obrigado fazer propósito. Quando você lê nas leis que Moisés deixou, não era obrigado fazer propósito. Não. Fazer voto não era obrigado. Fazer voto não era uma obrigação. Diga para quem está do seu lado: fazer voto é voluntário. Quem deseja fazer voto aqui? Alguém deseja? Porque não é obrigado. Porém, se fizer, se tornou obrigação pagar o voto. Ana não quis nem pensar nisso. Ela simplesmente faz um voto que ela vai pegar o filho e vai devolver esse filho para Deus. Ela diz assim, ó, se tu me der um filho homem, ela começa a escolher. Ela começa agora a mostrar a Deus: se tu fizer dessa forma, eu faço assim. Se tu me der um filho varão, eu entrego ele na tua casa para o teu serviço. Mas o voto vai mais além. Ela diz assim: eu não passarei navalha na sua cabeça durante tempo algum. Era um voto de nazireado, que quem lê Bíblia sabe que aquele voto era por um tempo, mas ela estava fazendo um voto para seu filho Samuel por toda a sua vida, por toda a vida de Samuel. Ela diz: ele vai ser um nazireu de Deus. Era muita confiança de que Deus estava lhe ouvindo, de que Deus iria atender e de que ela seria abençoada. Ela diz: eu entrego. Voltando ao processo, se estamos passando por processos na nossa família e a gente não sabe o propósito, uma coisa é certa: eu sei que Deus, que sabe o processo e sabe o propósito, está no controle de tudo. Então, como eu vivo isso? Um passo para a gente conquistar sempre a nossa família para Deus: viva em oração. Esse é um princípio. Nenhuma casa que abandone a palavra e abandone a oração tem sucesso. Pastor, eu conheço gente que vive uma vida feliz, eles nem crentes são, não tem oração e não tem palavra, não é bem sucedido. Por quê? Para que haja bom sucesso, é preciso que haja uma vida de oração e uma vida ministrada pela palavra de Deus. Ana começa a explicar e a entender que, aliás, explicar não, ela começa a entender que o filho que ela estava pedindo serviria a Deus e iria servir de toda a alma e de todo o seu entendimento. Qual é o propósito que nós temos para a nossa família? E aí a gente vê também que na sua oração, ela colocou uma coisa: não é para mim, é para Deus. Não é para mim, é para Deus. Não é para mim, é para Deus. Nós estamos vivendo um mundo que as pessoas pensam em tudo para si. Até os testemunhos que vamos dar, parece que a glória é para a gente. E muita gente conta entusiasmado: eu fiz 7 semanas de sacrifícios ininterruptas e por isso Deus me atendeu. Deus atendeu porque Ele é misericordioso, porque Ele é Pai bondoso e porque quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele pode fazer e Ele faz. E Ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É por isso que Ele faz. Não é porque eu orei 100 vezes, não é porque eu passei 100 dias de jejum, é porque Ele pode fazer, Ele quer fazer. Mas então para que eu oro e para que eu jejuo? Para que eu leio palavra? Porque eu preciso viver a minha vida em primeiro lugar para Deus. Era isso que Ana estava dizendo: primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro para Deus, primeiro para Deus, primeiro para Deus, primeiro para Deus, sempre Deus, depois para mim. O filho vem. E eu vou fechando aqui dizendo o seguinte: quais as perspectivas que nós estamos para o próximo ano da nossa família? Existem peninas no mundo que estão batendo nos Samuels, que já estão nascidos. Não é nos que vão nascer, não. É nos que já nasceram. E como nós estamos apresentando nossa família diante de Deus?
com lágrimas, com confiança, com fé, ou a gente simplesmente está achando que Deus tem que fazer? Enquanto nós estamos aqui, há uma guerra espiritual por nossa causa. E nessa guerra espiritual, assim como Deus envia seus anjos para guerrear por nós, o nosso adversário também envia seus emissários para combater contra nós, contra a nossa família. As investidas de Penina era só para irritar. As investidas do nosso adversário é para roubar de verdade. Atacar, matar, destruir. Quais têm sido as nossas reações? Oramos e choramos como Ana para depois cantarmos o cântico da vitória? Ou nós vamos ficar pensando que Deus simplesmente tem que fazer? Ou a gente também vai ficar, pastor, ora por mim, irmã, ora por mim, irmão, ora por mim. É tanta gente que só pede oração, mas não para 5 minutos diários, 10 minutos diários para falar com Deus, apresentar a sua própria família. Sua família está sob ataque. Eu preciso dizer isso. Há momentos de ataques, dizem que mãe sempre sente as coisas. As mães que aqui estão, isso é verdade? Tem mãe que pode o filho não falar nada, a filha não falar nada, e a mãe sente. Eu penso que isso são mães que oram. Minha mãe hoje já não consegue mais, devido aos problemas que ela tem. Mas minha mãe conseguia observar quando a gente não estava bem. E a gente tentando, chegar em casa, bonzão, minha mãe entendia que a gente não estava bem. Você consegue entender quando o seu cônjuge não está bem? A Kedma diz que eu fico com o bico da minha avó quando eu não estou bem. Que ela... Giovanni, sempre eu tenho que escutar isso. Você está com o bico da quitéria hoje. E eu fiquei internado lá em Juiz de Fora, e alguém tirou uma foto e mandaram para cá, e estava assim o nome do pavilhão onde eu fiquei internado. Pavilhão Quitéria alguma coisa. Deixaram ele no lugar certinho, do bico de quitéria. Você consegue entender pelo semblante do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, que algumas coisas não estão bem? E quando você olha, quando você observa, qual é a tua reação? Porque de vez em quando a pessoa tentando ajudar, eu acho, diz assim, que cara é essa? Demais essa cara. Mas só a pessoa sabe o que passou. Só a pessoa sabe o que viveu durante o trabalho. Os homens que trabalham fora, e hoje mulheres também trabalham, sabem como é difícil. Tem gente que está aqui, que tem passado por lutas tremendas, e lutas espirituais. Lá no trabalho também tem luta espiritual. Nós estamos falando de crente, gente. Crente vive luta espiritual na hora do culto. Crente vive luta espiritual na vizinhança, crente vive luta espiritual no trabalho, na condução, onde quer que crente for, crente passa por luta espiritual. Aí você passa o dia no trabalho, angustiado, quando você vai chegando em casa. Se você não orar, você não vai entender o semblante do seu cônjuge. E você dirá o seguinte, já vem com esse rosto de novo, é esse que ele tem. É esse que ela tem, é do jeito que está chegando. Aprenda a conhecer. A Kedma já conhece o bico de quitéria e sabe o dia que eu não estou bem. Você conhece o semblante do seu filho. Você para conversar. Eu achava que meus filhos teriam que ser conduzidos da mesma forma que eu conduzia no serviço. Só que no serviço eu pegava um pessoal que já tinha 18 anos de idade, pelo menos. E eu aprendi o seguinte, quem tem filho pequeno com bigode é gato e camarão.
Era o que eu ouvia todo dia no serviço de meus chefes. Quem tem filho pequeno, com bigode, é gato e camarão. A gente aprendia a lidar com eles de uma forma mais tensa, mais dramática, mais drástica. E de repente eu chegava em casa às vezes e falava com os meus filhos. E Kedma de vez em quando lembra, no dia que eu dizia: quando você vier trazer alguma questão para mim, tenha os argumentos quando você quiser me questionar. E Kedma me chamava no canto e falava assim: você não está no quartel não. Seus filhos estão com dúvida. Eles não vêm com argumento nenhum, eles não sabem nem, eles só estão te perguntando. E o Lucas começou a vir em cima disso direto. Não, só tem que me explicar, tem que me explicar. E por algumas vezes eu achava que eu estava falando com alguém que era lá do serviço. Aí eu tive que aprender que era meu filho. Eu e você precisamos compreender as necessidades dos nossos filhos nos dias atuais, porque a Ana, naquele tempo, estava passando por um problema. O problema de hoje, muita gente, não é o problema de gerar. Tem gente que tem um problema de gerar, mas nós estamos falando de gente que está precisando cuidar de quem gerou. E Ana, durante o tempo que teve, ela cuidou de quem ela gerou. Não é só fazer família, não é só fazer filho, é cuidar da família que disse que trataria com carinho e com respeito. E aí o negócio começa a ficar estreito, porque essas responsabilidades passam a ser nossas. E Ana estava assumindo o compromisso e dizendo para nós, através da oração, através da devoção, através do voto que eu fizer a Deus, eu sei que eu serei uma mulher vitoriosa. Diz o texto que o Eli, quando olhou para ela e ela explica o que ela estava sentindo, ele diz: vai em paz, e que te conceda segundo a tua petição. Ela vai, mas volta para casa com um semblante diferente. Eu gostaria que você e eu saíssemos daqui essa noite com um semblante diferente. Você, eu é esse aqui mesmo. Não vai mudar muita coisa não, mas pelo menos feliz. Eu posso sair daqui com um semblante feliz. Eu me ajeitei de um jeito hoje que eu falei assim: hoje eu vou ficar um pouco mais novo. E depois que eu me arrumei, dei uma olhada e falei assim: rejuvenesci pelo menos uns 20 minutos. Quando parei do lado do pastor Marcel, eu falei assim: envelheci 20 anos agora. Eu e você passamos por situações que a gente não consegue dar muito jeito, mas quando nós nos apresentamos diante de Deus, que recebemos de Deus, a alegria vem no rosto, a alegria vem no coração, porque do rosto só vem daquilo que já está lá dentro do coração, porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Saia daqui nesta noite dizendo o seguinte: eu creio que tudo tu podes, nenhum dos pensamentos teus pode ser impedidos. Meus filhos te pertencem, minha família te pertence, meu marido está guardado em ti, minha esposa está guardada em ti, a minha casa, os meus bens, tudo está guardado em ti, tudo será apresentado em ti com lágrimas. Aprenda a chorar, aprenda a orar com lágrimas, e você alcançará vitórias e mais vitórias. Saia daqui essa noite confiando mais e mais em Deus. Pastor, o ano foi difícil, mas o ano que vem tem Samuel chegando, tem Samuel chegando, tem Samuel chegando para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos homens e mulheres que aqui estão, saiam daqui na confiança de que Deus está nos fazendo gerar essa noite esperança para o ano de 2024. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, Deus abençoe pastor Israel, palavra abençoada no nosso coração. Eu estava ali pensando, né? Quem quer pedir algo para Deus, para devolver para Deus? É isso que Ana fez. Se o Senhor me der, eu devolvo. Então a gente pede coisas para Deus, para nós usufruirmos dessas coisas. E Ana não fez isso. Ela falou assim: Deus, se o Senhor me der, eu te entrego novamente. Tudo que Deus fizer na minha vida, na sua vida, precisa voltar para Ele. A glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle, é tudo para Ele, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar
abençoando sua vida, pastor Israel, sua família, sua esposa, seus filhos, o ministério, em nome de Jesus. Muito obrigado por estar aqui conosco, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos finalizar, mas antes tem o culto da virada do ano. Nós não teremos escola bíblica dominical domingo, amém? Então aí a gente cancelou a escola bíblica dominical para os irmãos descansarem no domingo pela manhã, chegarem com força total em nome de Jesus. Você que tem criança, estava pensando hoje à tarde, as crianças sempre dormem, né? 11 horas, meia-noite, e a gente tem muito colchão aqui na igreja, a gente vai disponibilizar colchões para ali para fora. As crianças dormiu, você pode sair e botar lá fora e vai ficar alguém responsável ali cuidando das crianças. Então, 10 horas da noite é o culto da virada, amém? Nós vamos celebrar o Senhor, vamos tomar a Santa Ceia, e 10 para meia-noite, nós dobramos o nosso joelho e oramos ao Senhor, entregando, agradecendo pelo ano e entregando o nosso ano nas mãos do Senhor, e cremos, né, irmãos, que o nosso ano de 2024 será abençoado em nome de Jesus, amém? Então, não haverá escola bíblica dominical, somente culto à noite, 22 horas, ok? Então, 10 horas da noite é o culto. E no início do ano, guarda isso aí, nós teremos uma semana inteira de primícias. O que é a primícia? A primeira parte de um fruto, né? Então, nós vamos tirar essa primeira semana do ano de consagração, amém? Consagrando pelo nosso ano, pela nossa vida. Então, a partir do dia 2 ao dia 5, vai ter todos os dias oração aqui às 18h30 na igreja. Nós vamos encerrar com a palavra, com um mini culto a Deus, amém? Na quinta-feira do início do ano vai ter culto das primícias, nós vamos estar aqui cultuando ao Senhor. E no sábado, nós teremos uma reunião de alinhamento com todos os obreiros da igreja, todos os irmãos envolvidos com pregação, seja ministério infantil, seja louvor, líder de célula, anfitrião. Nós estaremos aqui sábado às 18 horas. Então, a primeira semana do ano tem atividade todo dia. Vocês estão vindo aí bem folgados, né? 2 domingos sem culto, graças a Deus. E a gente vai, nesse início de ano, separar essa primeira semana para consagrar o Senhor. E eu quero contar com vocês, amém? Vai ser muita bênção e nós estaremos planejando esse ano de 2024, consagrando ao Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela vida do teu servo, Pai, que nos trouxe esse ensinamento nessa noite. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque aprendemos com a tua filha Ana, Senhor, que entregou tudo nas mãos do Senhor, e o Senhor deu a ela muito mais do que ela esperava. Ela queria um filho, mas o Senhor queria um sacerdote, um profeta, um juiz. Deus, e nós queremos te louvar por isso, porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe o teu povo, a tua igreja, continue fortalecendo os teus servos, e que o teu nome a cada dia mais seja glorificado. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Faça assim com as suas mãos. O Caio vai dar a bênção apostólica, eu vou te esperar lá fora. Amém. Que o amor de Deus, que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz...